Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O fecho das escolas afastou as crianças de mais tenra idade da aprendizagem presencial, mas também do convívio com os seus pares. A necessidade de proteger travou a rotina de brincar e de aprender com as crianças, sobretudo no contexto da escola. Neste programa vamos olhar para a saúde mental destas crianças em tempo de pandemia, crianças até mais ou menos aos 10 anos de idade. O que perderam elas com a pandemia? Será que conseguimos proteger convenientemente estas nossas crianças? É possível compensar este tempo? O que é que podem os pais e professores fazer por elas? Para discutir este tema, nesta conversa convidamos Pedro Caldeira da Silva, diretor da especialidade de pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia em Lisboa, diretor clínico também do CADIM, e a psicóloga Raquel Queiroz Pinto, coordenadora da UPA Kids, o projeto da Encontrar-se, Associação para a Promoção da Saúde Mental, nesta conversa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado a ambos pela vossa presença. Vamos começar por um ponto de situação, um diagnóstico da realidade. O Hospital Dona Estefânia é um hospital de referência na pediatria. Pedro Caldeira da Silva, tomei nota de um aumento de atendimentos, sobretudo em relação ao período do ano passado, e estamos a falar da diferença de março para março ou de fevereiro para fevereiro, que foram meses de certa forma já marcados pela pandemia, sobretudo março do ano passado. Pedro Caldeira da Silva, o que é que aconteceu em relação à saúde mental destas crianças que lhes chegaram aí a este hospital de referência na pediatria em Portugal? Olha, o que aconteceu seria aquilo que é expectável nas notícias que relatam isso, que reportam um aumento da afluência, reportam um aumento da afluência em relação a um determinado tipo de dificuldade ou de patologias, nomeadamente as dificuldades relacionadas com a ansiedade e com a depressão, e sobretudo nos adolescentes, o que me parece perfeitamente lógico e expectável. Não é? Todos vivemos uma situação adversa, com uma ameaça que é relativamente mal definida e que a todos impõe algumas restrições e, portanto, que isso possa ter algumas repercussões no aparecimento de mais sintomas da linha da ansiedade e da depressão, é o que seria de esperar. Portanto, mas, agravando quadros já existentes ou são quadros novos? Portanto, sobretudo agravando quadros já existentes e relativamente menos, não podemos dizer que a pandemia seja a causa de grandes doenças, para já não temos essa evidência. Nas crianças mais novas, eu acho que as situações são muito diferentes conforme as idades ainda dentro das crianças mais novas. E não sei se quer que eu explique já, mas sim. Para os bebés e as crianças pequenas, até aos 3 anos de idade, eu acho que eles tiveram uma oportunidade que mais nenhuma outra geração há muito tempo teve, que foi uns meses extra de convivência prolongada com os pais. E podemos dizer que até aos 3 anos de idade as creches ou os locais de guarda das crianças não são uma necessidade das crianças, são uma necessidade dos adultos. Mas a verdade é que a partir dos 3 anos é recomendada a maior socialização no contexto com as outras crianças. É verdade, mas o que é verdade também é que em Portugal as crianças abaixo dos 3 anos têm 10 horas de trabalho por dia em média. Ou seja, e isso não é recomendado em lado nenhum. E é o que se passa com as nossas crianças. Portanto, desse ponto de vista, as crianças mais pequenas beneficiaram com a pandemia. As crianças entre os 3 e os 6 anos provavelmente terão sido aquelas que terão sido mais afetadas pela falta de convívio social, sobretudo porque hoje em dia as famílias são muito pequenas, há poucos irmãos, e estas crianças nesta idade são aquelas que não têm acesso às redes sociais. E, portanto, essas de facto ficaram mais privadas do contacto com os seus pares e terão sido eventualmente prejudicadas. Agora não tenho nenhuma visão catastrofista disto. Não acho e, em que relação, marcas... e em relação às crianças que estão, digamos, a partir do primeiro ciclo, já numa questão de aprendizagem, será que o maior prejuízo foi sobretudo escolar? Pois, provavelmente, quer dizer, embora eu também não me parece que esse prejuízo seja inultrapassável ou irreparável. Acho que, enfim, a escola fez questão de invadir as casas e, portanto, entrar pelas casas adentro
e, portanto, também não permitiu que as crianças tivessem assim muito tempo de lazer ou de ócio. Portanto, não penso sequer que isso que venha a ser um problema. O atraso escolar que se verificou nesta perda de umas semanas sem aulas diretas, penso que será recuperado facilmente. Raquel Queiroz Pinto, qual é a sua percepção do impacto nestas crianças? Então, boa tarde, obrigada. Antes de mais pelo convite, quero agradecer a participação neste programa. É sempre bom trazer a temática da saúde mental para o espaço público e para a reflexão pública, e por isso é com imensa satisfação que estou aqui. Quero também cumprimentar o Dr. Pedro Caldeira da Silva, e efetivamente estou alinhada com o comentário e com as notas que acabei de ouvir. Portanto, naturalmente que se espera um impacto, mas a visão que partilho também ela não é nada catastrofista. Portanto, haverão danos que eu acredito que vamos a tempo de recuperar, e portanto provavelmente estamos aqui a falar mais num cenário de dificuldades que já existiam, necessidades que já existiam e que ficaram reforçadas nesta situação, e acho que respondi à sua questão. E no caso da associação, em encontrar-se, faz trabalho de campo, digamos, de terreno, com várias realidades muito relacionadas com as crianças. O que é que observou? Pode partilhar connosco? Sim. Então, os nossos projetos na Encontrar-se, e designadamente os projetos que temos atualmente no terreno, destinam-se a territórios educativos de intervenção comunitária, designados os territórios TAPE, que são essencialmente contextos marcados pela pobreza, exclusão social, onde a indisciplina, o abandono, o insucesso escolar se manifestam assim de uma forma mais marcada. Neste momento, os projetos que temos a decorrer têm como característica comum partirem do contexto escolar e, a partir da escola, dirigem-se depois às estruturas da comunidade, nomeadamente à família. E, de forma geral, aquilo que fomos percebendo, e se calhar agora reporto-me aqui a uma segunda fase da pandemia, e provavelmente falo aqui no pós-verão, no retomar do ano letivo, fomos sentindo a apreensão das equipas de docentes, de não docentes, de coordenação, direção, muito centradas no cumprimento das normas e regras de segurança e como combinar tudo isso com o ambiente e o dinamismo que é ser escola. De forma geral, em sala de aula, eu diria que, e efetivamente tudo o que vou dizer é parte da nossa experiência, Sim. que é altamente subjetiva, mas foi interessante notar o ambiente mais emocional, ou se quiserem mais relacional, e nesse aspecto acho que encontramos assim um espectro, num extremo salas de aula com um clima relacional, emocional, marcado por grande serenidade, tranquilidade e, se quiserem, normalidade, a normalidade aqui entre aspas, e portanto um clima que, apesar das contingências mais gerais, é um clima promotor de aprendizagem, mas também de bem-estar emocional e de saúde mental. Mas também nos deparamos com o outro extremo deste espectro que sugeri agora, com salas de aula cujo ambiente era mais marcado por preocupação, alguma ansiedade, alarmismo, vigilância, e por isso mais convidativo a desregulação, a maior instabilidade e a menor potencial de aprendizagem também por parte das crianças. Ótimos pontos para tocarmos mais à frente. Queria voltar aqui a Pedro Caldeira da Silva em relação a esta ideia do não catastrofismo, ou seja, de uma situação que pode não ser tão agravada ou tão negativamente marcada como temos lido, porque lemos sobretudo no contexto da discussão sobre a abertura e fecho das escolas, a necessidade urgente da abertura das escolas. Presumo então, pelo que me diz, que essa reabertura é particularmente urgente nessa faixa dos 3 aos 6 anos, é isso? Sim, eu acho que
Eu acho que a abertura da escola nessa idade vem compensar, de facto, esta falta de convívio, de partilha de experiências entre os pares das crianças antes da escola primária. Não é? Mas também porque isto é uma medida que hoje em dia serve de medida de alívio para os pais. Não é? De facto, quem estava já com problemas de saúde mental eram os pais, porque estão em casa com teletrabalho e têm que atender aos filhos e às necessidades dos filhos também, e isso torna-se uma coisa depois um bocadinho, vamos dizer, insuportável, não é? Portanto, desse ponto de vista, acho que a entrada das crianças na pré-escola é fundamental para estas idades, mas também para as crianças da escola primária, claro que a participação nos jogos e na aprendizagem social é muito importante. Eu não estou tão preocupado com a parte da escola em si, mas com, de facto, aquilo que é mais importante na escola, que é a troca de experiências com os pares. Aliás, quero lembrar que a palavra escola, que vem do grego escola, que quer dizer tempo livre. E por alguma tortuosidade da evolução, a escola é cada vez menos tempo livre. E é recuperável o que se perde? Claro que é recuperável. Era só o que faltava se o ser humano fosse, enfim. E como é que se faz essa recuperação? Pode ser orientada, é natural, é artificializada, pode ser conduzida por profissionais? Como é que isso pode ser feito? Eu acho que essa recuperação é natural. Faz sobretudo em meio natural, não? E com o retomar de experiências. Não é? Eu, apesar de tudo, não creio que as pessoas tenham estado assim tão isoladas como se estivessem numa prisão solitária. Acho que houve sempre oportunidade para algumas trocas e alguma partilha de experiências e de descobertas mesmo durante o confinamento. As pessoas estão confinadas, mas não estão completamente isoladas. Não é? Eu admito que possa haver impactos, enfim, que possam ser destapados um pouco mais à frente. Penso que sim, mas esses impactos têm muito a ver com o modo como os adultos apresentaram estas dificuldades às crianças e o modo como os adultos serviram de barreira ou de proteção em relação às crianças, ou, pelo contrário, se agravaram ou aumentaram a ansiedade das crianças. Penso que esse é um aspecto muito importante. Os adultos tiveram que gerir a informação. Os adultos pais e os adultos nas escolas também, não é? O modo como os adultos que estão com as crianças responderam à adversidade é crucial para a maneira como as crianças veem a adversidade. Isso, enfim, não é de agora, é uma coisa que se sabe há muito tempo, e isto não foi, apesar de ter sido um ambiente de guerra, não foi uma guerra, não é? Morreram pessoas e hoje em dia muitas crianças tiveram essa experiência de terem familiares que faleceram, e isto, enfim, de uma maneira talvez mais inesperada e em número maior do que o correr normal da vida, mas mesmo assim temos que relativizar as coisas. Mas pela amostra que tem, os pais conseguiram resolver bem essa equação ou houve respostas desiguais? Claro que houve respostas desiguais, mas se me perguntar assim de uma maneira geral, claro que a família conseguiu responder muito bem a esta adversidade. E acho que foi uma das coisas boas destes confinamentos e desta situação pandémica, nos estudos que fizemos, foi os pais reportarem que descobriram muitas coisas novas com os filhos. Reforçaram laços? Reportaram nos nossos estudos, sim, nos inquéritos que nós fizemos, que a sua relação com os filhos modificou-se. Precisamente porque tiveram um tempo que não tinham antes para estar com eles. Claro que isto depois, à medida que o tempo avança, as coisas começam a não ter tanta graça, não é? As pessoas começam a ficar um bocado saturadas. E quando fala dos impactos mais à frente, está a pensar em quê, mais ou menos? Olha, há uma especulação sobre se a utilização crónica de máscaras em relação aos bebés, se isso terá algum efeito. Eu penso que não terá, mas há quem diga que sim. Há uma especulação em relação sobre se, de facto, a diminuição da relação com os pares vai produzir uma geração de crianças com mais dificuldade em resolver conflitos,
em interagir com os outros ou não. Mas são especulações, não é? Do ponto de vista teórico, aquilo que nós podemos dizer é que o ser humano é muitíssimo adaptável, muitíssimo flexível e tem em si uma força interior que o ajuda a ultrapassar a maior parte das adversidades. Portanto, veremos. Raquel Queiroz Pinto, como é que é a questão do acesso da informação, da gestão da informação pelos adultos em relação às crianças? Não foi certamente uma decisão fácil e presumo também a qualidade da informação disponível, o acesso à própria informação também determinou as respostas dos adultos. Como é que fez esta articulação entre a resposta dos adultos, no fundo, e o impacto nas crianças? Eu acho que nos importa refletir sobre a importância dos adultos na regulação emocional das crianças, indo de encontro àquilo que o Dr. Pedro estava a dizer. Portanto, aliás, nestas idades tão precoces, até aos 10 anos, e depois também, mas essencialmente neste período desenvolvimental, falamos mesmo num processo que se chama de corregulação, que é precisamente a necessidade das crianças se regularem através dos adultos. E, portanto, as crianças regulam e modelam muitas dos seus comportamentos e formas de se ajustar a partir da grelha que os adultos, quer seja em contexto familiar, quer seja em contexto escolar, como o caso dos professores e dos auxiliares. Portanto, quando falamos em saúde mental infantil, em ajustamento, em capacidade de adaptação infantil, implica sempre falarmos de saúde mental dos adultos, principalmente os adultos de referência para as crianças, quer sejam os pais, mas também professores, que, como sabemos, têm um impacto ou um potencial de impacto forte no funcionamento socioemocional destas crianças. Mas aí voltamos a um fator importante, que é saber se essa comunidade de adultos também tem, à partida e a priori, também algum tipo de problema do ponto de vista da saúde mental, que vai certamente condicionar a sua resposta perante esta adversidade imensa. Naturalmente. Mas deixo aqui a reflexão. Intervir na saúde mental infantil implica também estarmos muito atentos a estes adultos, quer sejam os professores, que no meio institucional pode ser ligeiramente mais fácil, mas também os pais, que no contexto familiar têm que fazer esta gestão junto das crianças. A importância do reforço positivo é interessante. Eu estava a consultar o trabalho da UPA Kids e lançaram um desafio a várias crianças de responder a esta pergunta: porquê é que te sentes grato este ano? E havia uma criança, que eu não sei se é menino ou menina, porque diz apenas R, tem 12 anos, que respondeu assim: estou grato este ano porque tivemos todos paciência uns com os outros e apesar da minha avó ter ficado infectada, ficou tudo bem. Esta ideia do ficar tudo bem, a ideia de isto vai passar, não deve ter sido fácil de gerir, porque esse discurso atravessou o primeiro confinamento e acabámos um segundo. Isto causa uma insegurança na criança em tão tenra idade? Eu acho que nós nos agarramos enquanto sociedade a este referencial de vai ficar tudo bem, quase como uma estratégia ou um mecanismo de adaptação. No UPA Kids e também muito com esta premissa de não promover a ideia de catástrofe e a ideia de que as perdas que vivemos e os desafios que vivemos neste último ano de pandemia pudessem ou são irreversíveis, e portanto lançamos este desafio da gratidão. Todos os relatos que eventualmente encontrou José Pedro são relatos que fomos recolhendo junto das crianças com quem trabalhamos, e portanto agora esqueci-me um bocadinho da sua pergunta. Tem a ver com o facto deste eventualmente cenário de ficar tudo bem ter sido bastante útil para atravessar um momento difícil no ano passado, mas a verdade é que a mesma criança viu-se confrontada, por exemplo, com o segundo confinamento. Afinal de contas, não era assim tão fácil ficar tudo bem. Se isto pode ter criado ou pode criar uma insegurança, porque voltamos à questão das expectativas que os adultos colocam à frente da criança, não é?
Aham. Sim, na verdade, a imprevisibilidade faz parte desta pandemia e, portanto, o ficar tudo bem, eu creio que não está aqui ancorado nesta ideia de que o Covid vai desaparecer, mas que apesar do Covid vamos conseguindo vivendo o melhor que conseguirmos. Portanto, acho que reforço aqui esta ideia de que o ficar tudo bem não estará aqui ligado a esta ideia de que vamos conseguir prever quando é que toda esta situação, em termos mais do Covid, vai poder ficar resolvida. Pedro Caldeira da Silva, em múltiplos debates que fizemos ao longo deste ano relacionado com a pandemia, houve um fator que é comum também à questão da saúde mental, ou seja, de certa maneira acelerou quadros pré-existentes, mas há um outro que tem a ver com, digamos, o agravamento das desigualdades. Isso aconteceu em várias áreas, na economia, até no acesso à educação. Na saúde mental, aqueles que têm menos capacidades socioeconómicas ficaram muito mais expostos a problemas de saúde mental que afetassem estas crianças? Bom, é sabido que a pobreza está ligada a problemas de saúde mental, não é? E os fatores sociais influenciam muitíssimo a saúde mental e bem-estar das populações e das crianças. Do ponto de vista do acesso aos serviços propriamente, não houve dificuldades. Não, quer dizer, todas as crianças têm acesso, mas limitado, como antes, aos serviços de saúde mental infantil. E eu acho, enfim, aquilo que eu penso que pode resultar de mais benéfico para as crianças neste processo todo é o falar-se agora tanto de saúde mental infantil e, uma vez por todas, o Estado responsabilizar-se ou perceber que, de facto, a saúde das pessoas começa na infância e a saúde mental começa na infância. O que é urgente fazer, Pedro Caldeira da Silva, nessa matéria? O que é urgente fazer é equipar, enfim, o país todo com equipas profissionais, equipas completas, não é só com pedopsiquiatras, mas é com psicólogos, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, psicometricistas, enfermeiros de saúde mental, equipar os vários hospitais do país e os centros de saúde com equipas de saúde mental infantil, equipar as equipas de intervenção precoce da infância com profissionais técnicos que sejam capazes e habilitados de fazer intervenção direta com as crianças. Isso é o que falta. E falta muitíssimo e desesperadamente. Isto não é uma coisa da pandemia, isto é uma coisa de sempre. Não é? Sim, mas se a pandemia nesta reflexão... é um parente pobre da psiquiatria. Se a pandemia trouxer esse cenário de médio prazo que neste momento está no domínio da especulação, essa ação preventiva pode fazer a diferença. Pode, mas isso é uma razão política para nós especularmos que sim, que vai acontecer uma desgraça. Mas, de facto, nós, do ponto de vista da resposta em saúde mental infantil, estamos muito mal. Pandemia, estamos muito mal. Temos muitas carências. Há muitíssimo pouco investimento. Há mesmo um desleixo que para mim é incompreensível, porque, enfim, eu, quando comecei a trabalhar há 40 anos, já era assim e continua assim. Melhor, mas continua assim. Um desleixo, um desinvestimento e um desinteresse pela saúde mental da infância que é muito triste. Isto, a ligação, veio alertar. Sim, a ligação às escolas é fundamental a partir de agora, ainda mais? É, mas também por um efeito curioso, sabe, é que as escolas são um dos principais fatores de psicopatologia. Quer dizer, quando a escola está aberta, aumentam muito mais os pedidos de consulta. E, portanto, esta articulação com a escola implica repensar a escola, de facto, porque os números diminuem quando as escolas se fecham. E isto é um fator que eu tenho falado várias vezes e que eu acho que as pessoas têm que ter atenção. A escola é muito boa, os meninos têm que aprender, sim senhora, mas é na escola que aparecem a maior parte das perturbações de comportamento, que curiosamente não se refere a isto, mas baixaram drasticamente. Mas tem a ver com a sala de aula ou tem a ver com o recreio? Olha, tem sobretudo a ver com a sala de aula e com as exigências que há na sala de aula, claro, e com a dificuldade que há em gerir esta metodologia de aprendizagem para crianças, sobretudo rapazes, normais. Sente um agravamento nesta matéria?
e eu tenho visto sempre um agravamento nesta matéria. E, portanto, acho que a pandemia até atenuou estes quadros de perturbações do comportamento. Raquel Queiroz Pinto estava há pouco a falar da intervenção de encontrar-se em territórios que têm territórios especiais do ponto de vista económico, e eu estava a articular aqui a questão da pobreza e da desigualdade que me interessava trazer neste contexto da discussão sobre o agravamento da saúde mental. O que é que nos pode dizer da vossa experiência? Sim, na verdade, esta relação entre saúde mental e pobreza é uma relação que é já muito conhecida por quem trabalha, quem domina esta área técnica. Os problemas de saúde mental tendem a agravar-se em contextos sociais e económicos desfavorecidos. Aliás, as doenças mentais são cerca de 2 vezes mais frequentes entre populações com um baixo nível socioeconómico, e, portanto, nestes contextos nós deparamos-nos com dificuldades acrescidas. Se por um lado esta pandemia pode reforçar laços em famílias cujo funcionamento é estruturado, por outro lado, em famílias que são marcadas essencialmente pela pouca estrutura, até se quisermos por algum caos, esta situação pandémica veio agravar todo esse caos, e muitas vezes, e nestes contextos, a nossa experiência mostra-nos que a escola é aqui um contexto de segurança, portanto é quase que uma continuidade capaz de oferecer a muitas crianças uma série de necessidades, responder a uma série de necessidades, das mais básicas, mas também às mais emocionais. Nesse sentido, a escola é um fator mais crítico neste tipo de comunidades mais carenciadas? Eu acredito que sim, acredito que sim. E em relação ao acesso à informação, ele também é distinto consoante o extrato socioeconómico, tendo em conta a gestão das expectativas, voltando à questão anterior em relação aos adultos? Sim, o acesso à informação será, não estou certa relativamente a isso, mas também em termos de estratégias de autorregulação do adulto, e portanto voltamos àquele ciclo que já referimos hoje, que é a importância da regulação do adulto, do modelo que é o adulto, o meu adulto de referência, para a forma como depois eu também me regulo. Estamos a caminhar para o final. Nós pedimos sempre aos nossos convidados algumas notas adicionais, leituras, sugestões que os ouvintes possam usar para desenvolver o seu próprio interesse sobre este tema. Pedro Caldeira da Silva, quer sugerir-nos algo? Posso sugerir 2 coisas? Força. Eu sugeria um filme, que é um filme já antigo, um clássico, que ganhou um Oscar, A Vida é Bela, um filme italiano sobre um pai e um filho que se vão para um campo de concentração, e mostra bem isto que eu falei, de uma forma, claro, um bocado exagerada e adaptada ao cinema, mas em que o pai apresenta toda a vida do campo de concentração ao seu filho como se fosse um jogo, enfim, um teatro. Mas o que ilustra é que a capacidade do adulto para ajudar a criança a ultrapassar adversidades. E eu acho que é um filme muito tocante e que vale a pena ver. A Vida é Bela. E um livro que eu recomendo a todos os pais que comprem é o chamado livro do bebê. É um livro com as recordações dos seus bebés e dos seus filhos. E de alguma maneira cria um repositório da história de cada filho, para muitas outras alegrias, algumas tristezas, algumas malandrices e algumas doenças e outras preocupações que ficam registadas nesse livro. E esse livro acho que é uma das coisas que todas as crianças têm direito a ter, para conhecerem um pouco melhor a sua história. Obrigado, Pedro Caldeira da Silva. Raquel Queiroz Pinto, as suas sugestões? Então, começaria por sugerir uma série. Eu creio que ela está inclusivamente na Netflix, não sei se poderei fazer esta nota. Chama-se The Beginning of Life, e acho que é muito interessante porque combina relatos de investigadores nesta área da ciência, do desenvolvimento infantil,
e também relatos de famílias, e o mais interessante é que fornece aqui um enquadramento muito relevante, muito apetitoso sobre o desenvolvimento e o bem-estar emocional na infância, nos primeiros dias, meses de vida, anos, e depois de que forma é que também modela o nosso desenvolvimento e a nossa trajetória até à idade adulta, e que no coletivo acaba por modelar também comunidades e sociedades. Depois também, se me permite, deixaria aqui a sugestão de um livro, O Grande Livro da Criança, do Brazelton, e é um livro com muita informação, muita componente teórica, também alguma prática, mas o mais interessante deste livro é este posicionamento do Brazelton, que era um pediatra, que chama sempre muito a nossa atenção para a importância de reconhecermos na desorganização no desenvolvimento, que é de resto normativa, é esperada, e eu diria que na forma como a vida decorre também, e na forma como o mundo decorre também, mas transformar, substituir, ou melhor, transformar o que é potencial desorganizador em oportunidade de crescimento, de reflexão e de avanço. E que pode servir aqui também de metáfora para aquilo que podemos fazer com esta que muitas vezes é apelidada de uma grande crise na área da saúde mental, mas importa também perceber o que é que podemos fazer a partir de agora e transformar este momento numa janela de oportunidade para reformas estruturais e efetivas. Acho que é o melhor que podemos fazer com esta pandemia. Muito obrigado, Raquel Queiroz Pinto, Pedro Caldeira da Silva. Os nossos convidados desta semana, falámos sobre a saúde mental das crianças mais novas, aquelas que voltaram à escola antes de todas as outras e que por essa via tiveram aqui um outro apoio num tempo difícil a transitar para um desconfinamento da sociedade portuguesa. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha. Está disponível na íntegra nas plataformas digitais habituais de podcast. O programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.